Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, a Imaculada Conceição. Meus irmãos e minhas irmãs, bom dia. Você aqui da Diocese de Formosa, de outras localidades, de fora do Brasil. Você que nos acompanha através das nossas mais de 30 rádios, emissoras espalhadas pelo Brasil todo, rádios e web rádios, que retransmite o nosso programa e eu agradeço imensamente por isso. E você também que nos segue aqui pelo canal. Vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal no YouTube, nos ajude a evangelizar, se inscrevendo no canal, deixando seu like, deixando uma palavra e compartilhando como muitos irmãos nossos já o fazem. Hoje o nosso Deus, nesta manhã bonita de sábado, nos convida a tocar num ponto muito sensível da nossa vida: o cansaço. Eu lembro quando estava em Minasul, no final já da minha missão ali naquela amada cidade, a nossa subsecretária de Educação me procurou para que eu desse uma palestra para os professores sobre a burnout. Eu não sabia o que era isso, e ela disse, nós também não sabemos, mas veio essa exigência. E naquele tempo, com a nossa internet ainda tão tímida, mas eu pude pesquisar esse tema, e é um tema que me chama muito a atenção: o cansaço, o esgotamento. A burnout é uma queima de todas as energias que você tem. Você vai se desgastando com cansaço, com fadiga, mexendo muito com gente, essa coisa toda, e você se cansa, você queima o seu óleo, o seu azeite, e junto vai também o fio de algodão da candeia. O Padre Lindenberg, que é o responsável pelo ECC do nosso Regional Centro-Oeste, me pediu uma palestra para os casais em Anápolis, no próximo encontro do Conselho Regional do ECC, com esse tema: a burnout, quando o amor se esfria. Isso dentro do matrimônio. Burnout ou burnout, tem esse nome francês, né? É um cansaço. Esse cansaço é do corpo, da mente e muitas vezes da alma. Vivemos numa correria constante, acordamos já preocupados, atravessamos o dia resolvendo problemas, e quando chega a noite, parece que ainda ficou muita coisa por resolver. A vida é bastante cansativa e corre o risco desse cansaço os casais no matrimônio, os professores, controladores de voo, policiais, padres, médicos que dão plantões e mais plantões para melhorar às vezes seu salário, e muitos outros setores da nossa sociedade que cansa. Há um cansaço. E o programa de hoje ele quer ser uma pequena fagulha de acendimento sobre esse problema que eu tenho, você também tem, e se a gente não se controlar, a coisa degringola de tal forma que nós podemos perder o sentido da vida. Há pessoas cansadas de trabalhar, cansadas de lutar pela vida, pela família, cansadas de esperar uma resposta, cansadas de sofrer. Há também um cansaço mais profundo, aquele que não passa com uma noite de sono. É o cansaço de quem carrega preocupações, mágoas, lutos, frustrações. Santo Agostinho, no século IV, dizia nos seus ensinamentos uma palavra que nos ajuda. Fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em ti. Há um convite para que nós possamos repousar em Cristo.
repousar no Senhor. Muitas vezes estamos cansados porque buscamos descansos em lugares errados. Tentamos aliviar a alma em distrações, em excessos, em fugas, mas o coração só encontra repouso verdadeiro em Deus. Eu fico muito contente quando os sacerdotes meus aqui da diocese usam as férias para fazer retiro. Diversos retiros, Santo Inácio, retiro em mosteiros. Vai descansar em Deus. Porque muita gente vai para a praia, não é que a praia é errado, mas às vezes você se cansa tanto daquele ambiente quente, aquele ambiente de muitas músicas esquisitas, ele cansa. Você sai para jogar o cansaço fora e você volta com outro cansaço. Então é preciso esse descanso em Deus. São Francisco de Sales ensinava que a pressa é inimiga da vida espiritual, e é verdade. Ele dizia que precisamos aprender a caminhar no ritmo da graça. Nem tudo se resolve imediatamente. Nem toda dor desaparece rápido. Há processos que pedem tempo, silêncio e confiança. E eu digo para você que reza comigo nesta manhã, que não é fácil esse descanso em Deus. Não é fácil a gente mergulhar no mistério que realmente nos anima. Eu tenho que confessar que nós rezamos poucos. Nós, sacerdotes, rezamos pouco. Porque é muita coisa. Eu vejo aqui em Formosa, os padres são arrochados com tanta coisa, sobretudo no atendimento ao povo. Porque cresce cada vez mais o sofrimento espiritual das pessoas. Onde você encontra uma segurança para desabafar as desgraças da sua vida? É no padre. Então os nossos padres não têm tempo. E às vezes o povo nem compreende isso. É claro que um ou outro é mais disperso, atende pouco o povo. Eu não concordo que um padre atende confissão somente uma vez por semana na paróquia. Eu tive paróquias grandes, com muitas comunidades, eu dispensava sempre um dia todo para confissões. E às vezes, antes de missas também, depois de missa eu atendia. Agora, marcar confissões só à tarde, quinta-feira na paróquia, está errado. Vocês podem cobrar do padre, está errado. É preciso largar um pouco dessas coisas de correria e dedicar mais o atendimento ao povo, porque o nosso povo está enfermo. A humanidade está enferma. É tanta miséria, tanta maquinação nas nossas cabeças, que a gente precisa realmente desse descanso em Deus. Nós precisamos voltar às leituras, sair um pouco dessas mídias sociais. É tanta coisa, eu estou tentando sair disso, porque cansa. Você à noite precisa de descanso e de orar, e às vezes você vai ver uma notícia, uma coisa, e acaba perturbando a mente. Precisamos voltar a nossa vida para a espiritualidade. E é sério e é rápido que a gente precisa fazer isso. O tema de hoje que nós estamos falando, esse descansar em Deus depois do cansaço da vida, ele é fundamental. Descansar em Deus não é cruzar os braços e desistir da vida. É continuar caminhando, mas com o coração entregue. É fazer o que está ao nosso alcance e colocar o resto nas mãos do Senhor. É aceitar que não controlamos tudo. É reconhecer nossos limites. Santa Teresa d'Ávila dizia esta frase que nós conhecemos de sobra: nada te perturbe, nada te espante, só Deus basta. Quando colocamos Deus no centro, o peso diminui. Os problemas não desaparecem, mas ganham outro sentido. Nós já falamos muito disso aqui no programa. Quantas mães estão cansadas de cuidar? Quantos pais estão cansados de sustentar a casa? Quantos idosos estão cansados da solidão? Quantos jovens estão cansados da pressão? Hoje é dia de dizer:
Você não está sozinho. Deus vê o seu esforço escondido. Deus recolhe cada lágrima. Descansar em Deus é também permitir-se parar um pouco, respirar, rezar devagar, entregar os pensamentos acelerados. É aprender a confiar, mesmo sem entender tudo. Tem muitas coisas que você não entende. E nestes sábados, confiamos de modo especial à Virgem Maria, nossas vidas. Ela também conheceu o cansaço do caminho, o peso da incerteza, o silêncio da espera. Nossa Senhora nos ensina a guardar tudo no coração e a confiar. Hoje, faça um gesto simples. Apresente ao Senhor o seu cansaço. Diga com sinceridade: Senhor, eu estou cansado. Isso já é oração. Amém. O Santo Evangelho de hoje, Marcos 6, 30 a 34. A palavra nos diz que os apóstolos voltaram da missão e contaram tudo a Jesus. Então ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. O texto afirma que era tanta gente chegando e saindo que eles nem tinham tempo para comer. Jesus conhece o limite dos seus discípulos. Ele nos exige além das forças. Ele convida ao descanso. Mas ao chegar, vê a multidão e o Evangelho diz: Jesus teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Meus queridos irmãos, Jesus se compadece tanto do cansaço dos discípulos quanto da dor do povo. Ele cuida de quem serve e de quem sofre. Hoje, vamos acolher esse convite de Jesus. Venha um pouco à parte, entregue seu peso, deixe-se cuidar. Vamos fazer isso. Nós, sacerdotes, vamos dedicar também um pouquinho mais de tempo à nossa oração, nossa visita ao Santíssimo. Vamos nos dar mais às coisas santas. Eu sei que o cansaço dos sacerdotes é muito. Eu tenho paróquias na diocese, que mesmo com mais de um padre na paróquia, as paróquias são turbilhões de atividades, de reza, de gente entrando e saindo, adoração, encontros, pessoas para confessar. Eu sei que é um cansaço santo dos nossos padres. E às vezes a gente chega nas nossas igrejas, dificilmente eu entro numa igreja da diocese, dessas igrejas maiores, que alguém não vem pedir um aconselhamento e uma confissão. Repito para os meus irmãos e filhos sacerdotes: nosso povo precisa de nós, mais do que nunca. Mas precisa de padres também descansados. Não leva o notebook para as confissões. Desliga o celular na hora das confissões. Preste atenção ao sofrimento. Busque as graças, as gotas de mel da misericórdia de Deus e coloque no coração das pessoas. Nós precisamos disso. E vocês leigos também, que têm mais poder de oração, que têm mais condição de escuta, não deixe de escutar quem sofre e não termine a conversa sem uma oração bonita, sem a recitação do Salmo 22, o Salmo do Bom Pastor, sem uma reza. O mundo precisa disso. Somente assim sairemos do marasmo. Vamos orar em espírito, colocando na presença dele, na presença da cruz, o nosso cansaço, a nossa fadiga. Senhor Jesus, Tu conheces o nosso cansaço escondido, as nossas noites mal dormidas, as nossas preocupações silenciosas. Hoje colocamos diante de Ti o peso da nossa caminhada. Ensina-nos a descansar em Ti, a confiar quando as forças diminuem, a esperar quando tudo parece lento. Pela intercessão da Virgem Maria,
a Imaculada Conceição e de São José. Dá-nos um coração sereno, uma fé que não desiste. Recebe, ó Senhor, o meu cansaço, o cansaço dos irmãos e irmãs que me acompanham neste momento e transforma tudo em paz. Com São Padre Pio, digamos, fica conosco, Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José e São Padre Pio, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoado sábado para você e os seus.